Então, tópico 1, inveja é um sentimento maléfico. Então, inveja é o mesmo que cobiça, um sentimento de desgosto ocasionado pela felicidade do outro. Invejar é cobiçar e desejar o que a outra pessoa tem. Tal sentimento nasceu da frustrada tentativa de Satanás em apoderar-se dos atributos divinos, como está em Isaías 14, de 12 a 20. Lúcifer invejou o Senhor, queria ser maior do que o Todo-Poderoso. No jardim do Éden, a serpente despertou algo parecido em Eva, levando-a ao desejo de ser como Deus. Veja Gênesis 3, de 1 a 5. Esse sentimento ainda motivou o primeiro homicídio da história. Veja Gênesis 4, 5. Por isso, a manifestação da inveja entre os servos de Deus é condenável por sua palavra. Veja Gálatas 5, 26. Então, a inveja é como a cobiça. Cobiçar, desejar aquilo que o outro tem, ou aquilo que o outro é. E esse sentimento já nasceu no coração de Satanás, quando ainda era o querubim ungido para a guarda de Deus, morava entre as pedras afogueadas. Então ele foi feito um ser aí maravilhoso e era aí considerado o mais formoso entre todos os anjos criados. Mas no seu coração nasceu o desejo, a ambição, a cobiça, a inveja de Deus, e ele intentou ser igual a Deus, desejou subir acima do trono de Deus. É isso que faz então a inveja. E ele foi expulso então do céu. E ele veio trazendo ao homem, instigando o homem a ter o mesmo sentimento, a desejar ser igual a Deus, ser até maior do que Deus. Provocou então a inveja no coração do homem, a cobiça, o desejo de possuir muito além do que Deus intentou para que o ser humano possuísse ou fosse. Na verdade, ele não consegue ser feliz se uma outra pessoa é mais feliz que ele. É uma coisa terrível. Então a Bíblia ensina que nós devemos chorar com os que choram e nos alegrar com os que se alegram. A pessoa invejosa aí, ela até consegue chorar com os que choram, mas ela não consegue se alegrar com os que se alegram, porque ela inveja a alegria do outro, ela quer tomar a alegria do outro para si. Então nós temos aí no tópico 2, maldade, uma ação maligna. Então a pessoa que pratica maldade é naturalmente perversa, está sempre pronta a prejudicar e a ofender ao próximo. O Senhor abomina os iníquos de coração e os que têm prazer em praticar o mal. Provérbios 11, 20. Os filhos do profeta Eli faziam o que era mal diante de Deus e tiveram por sentença a morte. 1 Samuel 2, 34, 4, 11. Todo aquele que busca ferir ao seu semelhante, física ou moralmente, age de forma dissimulada, hipócrita e ímpia. O tal não ficará impune. Veja Provérbios 6, de 16 a 19. Então a maldade, ela é uma ação maligna, é uma influência maligna no coração do homem. Ele intenta fazer o mal, praticar alguma coisa ruim contra outra pessoa. Então ela maquina isso. Ela tem esse desejo de ofender ou de maltratar as outras pessoas, de fazer com que as pessoas não sejam felizes ou pelo menos que não sejam mais felizes que ele, ou não tenham mais nada além do que ele tem. Então essa maldade aí, todo tempo ela vai tentando prejudicar a outra pessoa. E essa maldade faz com que o homem pratique, ou seja, aquilo que ofende ou desagrada a Deus. Nós temos como exemplo aí os filhos do sacerdote Eli, que faziam coisas que desagradavam a Deus. Eles tinham uma maldade no coração terrível. E eles faziam com que as coisas sagradas, as coisas de Deus, fossem consideradas como coisas banais, sem nenhum valor. A santificação para eles era coisa ridícula. Eles não desejavam de maneira alguma agradar a Deus e nem cumprir as ordens tanto do seu pai como as ordens de Deus.
Eles só procuravam agradar a si mesmos, desconsiderando totalmente a opinião do seu pai e o desejo de Deus. Então esse tipo de pessoa é uma pessoa maligna que tenta ferir o seu semelhante, tanto física como moralmente. No tópico 3, a inveja leva à maldade. Então quem se deixa contaminar pela inveja vive angustiado e planejando o mal do seu próximo. Aliás, a maldade é precedida pela inveja. As Sagradas Escrituras dão exemplos reais desse duplo pecado. Em Gênesis encontramos a história de Caim, que, consumido pela inveja, assassinou seu irmão Abel. Tempos depois, os irmãos de José, movidos pela inveja, vendem-no como escravo para o Egito. Nos evangelhos, deparamos-nos com sacerdotes que, por inveja do Senhor Jesus, tramaram sua prisão e morte. Mateus 27, 18. Então veja bem que a inveja, ela vem antes da maldade. E ela vem então com o desejo de prejudicar outra pessoa que está vivendo bem, que está vivendo tranquilo, que tem uma vida de intimidade com Deus, ou prejudicar porque a pessoa tem um cargo melhor, uma posição melhor dentro da sociedade. Então a pessoa inveja e vai o quê? Dar lugar à maldade no seu coração, que vai a partir daí maquinar alguma coisa para prejudicar o outro que está numa posição melhor ou que tem alguma coisa que ele deseja ter e não consegue ter. Então a inveja vem e vai agora maquinar o que eu vou fazer para atrapalhar o outro, já que ele tem o que eu não tenho e desejo ter, ou já que ele é alguma coisa que eu desejo ser. Então começa a maquinar. Então muitos caem para quê? Por exemplo, para fofocar, falar mal da outra pessoa, ou para aí fazer coisas que vão atrapalhar o trabalho do outro. Então ele vai maquinar o mal, vai aí tentar de toda maneira atrapalhar o outro naquilo que ele está fazendo ou naquela posição que ele está. Nós vemos aí alguns casos citados aqui. Nós temos aí primeiro o caso aí de Caim e Abel. Veja bem, Caim e Abel, os dois filhos de Adão. Veja que o sacrifício a Deus já foi colocado aí na mente dos primeiros seres humanos colocados na terra, de oferecerem o sacrifício, de adorarem a Deus. E qual é a adoração máxima que existe? A adoração máxima que existe é darmos a nossa vida para Deus. Essa foi a intenção de Abel ao oferecer o sacrifício a Deus. Ele queria dar a sua vida, o seu próprio ser. Ele queria dar tudo. Então o que ele fez? Como ele não poderia se matar para oferecer esse sacrifício a Deus, o que ele fez? Ele pegou um animal e ofereceu esse animal no seu lugar. Então, ao invés de oferecer o seu próprio sangue, ele ofereceu o sangue de um animal. Ao invés de ele oferecer a sua vida, ele ofereceu a vida de um animal. Ele ofereceu o que de melhor tinha. Ele poderia fazer aquele sacrifício e comer aquela carne, mas não. Ele ofereceu o que mais o homem desejava comer na carne, o que era? A gordura. A carne aí é desejada devido mais à sua gordura. E ele queimou aquela gordura oferecendo a Deus. Ele ofereceu tudo de melhor para Deus. Tudo que ele poderia imaginar que existisse de melhor. Então, na verdade, ele estava oferecendo a sua própria vida. Seus maiores desejos, ele estava oferecendo a Deus. Já Caim ofereceu um bom sacrifício. Ele ofereceu daquilo que a terra produzia de melhor. Ele ofereceu a Deus. Só que o desejo dele não era oferecer a sua própria vida, não era dedicar sua vida integralmente a Deus.
o sacrifício de Abel tinha maior valor e tipificava o sacrifício de Jesus Cristo em nosso lugar, dando a sua vida por nós, derramando o seu sangue por nós na cruz do Calvário. Então Deus se agradou do sacrifício de Abel. Mas Caim, então, ficou com inveja de Abel e a maldade nasceu no seu coração. Ele poderia pensar o seguinte: bom, já que Deus se agradou do sacrifício de Abel, eu vou fazer da próxima vez o mesmo tipo de sacrifício que Abel fez. Ou hoje mesmo já vou fazer logo outro sacrifício para agradar a Deus. E é isso que Deus disse para Caim. Quando Deus viu que Caim ficou com inveja do seu irmão e já começou a maquinar a morte do seu irmão, então Deus disse para ele: Caim, se você olhou uma coisa que agrada a mim, então faça isso e tudo estará bem. Porque se você, ao invés de aprender o que é bom e praticar, você ir por outro caminho, continuar fazendo o errado e ainda por cima ficar odiando o seu irmão porque ele me agradou, então você vai terminar muito mal. Então Deus avisou para ele: o mal está aí à sua porta, a maldade está aí, cuidado. Mas Caim resolveu seguir adiante com aquela maldade, aquela inveja no seu coração. E para não tolerar novamente, quando houvesse um sacrifício, Deus novamente se agradar do sacrifício do seu irmão Abel, desprezando o seu sacrifício, porque ele não ia fazer o sacrifício verdadeiro, já que ele não amava a Deus, então o que ele resolveu? Eu mato Abel, que aí o sacrifício agora vai ser eu somente fazendo, e Deus vai ter que se agradar do jeito meu mesmo. Então a perversidade de Caim era terrível, a maldade do seu coração, a inveja do seu irmão era terrível, e ele acabou matando o seu irmão. Depois nós temos aí o caso dos irmãos de José, que movidos pela inveja vendem-no como escravo para o Egito. Então José, desde criança, ele tinha já ali uma preferência do seu pai, ele agradava o seu pai e ele tinha já visões futuras do que iria ocorrer, e isso desagradava seus irmãos. Seus irmãos começaram a invejá-lo e começaram então a maquinar uma maneira de atrapalhar o sucesso do seu irmão, uma maneira de acabar com aquela preferência que ele tinha junto a seu pai, de acabar com o que eles pensavam que era uma arrogância, né? Um desejo de ser maior do que eles. Então eles intentaram ali matá-lo. Veja que a inveja do seu irmão produziu neles uma maldade, um desejo de matá-lo, de destruí-lo, de acabar com aquela posição que ele tinha junto a seu pai e junto a Deus. Então prenderam-no e queriam matá-lo, mas ele foi ainda salvo pelo seu irmão, e que deu a ideia de vendê-lo, e eles o venderam para mercadores que acabaram levando ele para o Egito, e que na verdade era um plano de Deus para ajudar ao seu pai e à sua família depois do futuro, cumprindo as suas visões, as suas revelações que ele havia tido quando era criança. E como o coração de José não era como o coração dos seus irmãos, não era movido pela maldade, pela inveja, então José perdoou seus irmãos e ainda ajudou-os, trazendo-os para o Egito e ainda dando a eles a terra, a melhor terra do Egito para eles plantarem, colherem e viverem muito bem, mostrando que é realmente um coração que tem Deus.